Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos históricos. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar a respeito da Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham ouvido o Tempo de História Primeira Guerra Mundial, parte 1, que falou um pouquinho a respeito da conjuntura, do momento pré-Primeira Guerra. E agora a gente vai continuar a discussão a respeito da conjuntura e o início da Primeira Guerra. Pensando nessa conjuntura da Europa, imperialismo, neocolonialismo, busca por novas colônias, acerramento das tensões, aumento das tensões, então uma guerra poderia ser iminente, ou seja, uma guerra poderia acontecer a qualquer momento. E se uma guerra pode acontecer, é importantíssimo se ter aliados. Então, antes da guerra, na conjuntura da guerra, também há a formação de duas grandes alianças militares. E essas duas alianças, elas vão se enfrentar durante a Primeira Guerra Mundial. E quais seriam essas duas alianças? Duas tríplices. Tríplice vem de três. Inicialmente, então, em cada um dos lados que se enfrentaram na Primeira Guerra, nós temos três países. Obviamente, se a guerra ela teve dimensões mundiais, muitos outros países vão entrar na guerra ao longo do confronto. Mas, inicialmente, duas tríplices, 3 países de cada lado, 6 países no total. Quais seriam essas tríplices? A tríplice aliança e a tríplice entente. A tríplice aliança ela era formada por 3 países. A Alemanha, que se uniu em 1879 ao Império Austro-Húngaro, Império Austro-Húngaro que também não existe mais, ele é desmantelado no final da Primeira Guerra Mundial e hoje em dia a gente tem Áustria e Hungria. Então a tríplice aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, e a esses dois países, em 1882, se uniu a Itália. E a outra tríplice foi a tríplice entente. O que significa entente? Tríplice entente vem do nome entente cordiale. Entente significa aliança, mas para não ficar tríplice aliança, então a gente tem a tríplice aliança e a tríplice entente. E tem 3 países. França, que se uniu à Rússia em 1894 e, posteriormente, houve a adesão da Inglaterra em 1904. E nesse ponto é interessante você localizar no mapa onde é que ficam esses 6 países, os 3 países da Tríplice Aliança e os 3 países da Tríplice Entente. Localiza aí no seu livro de história onde é que ficam o posicionamento dessas duas tríplices, ou abre no seu computador e localiza no mapa, principalmente no mapa da Europa, onde é que estão os 6 países formadores das duas tríplices que se enfrentaram na Guerra Mundial. Só que antes da guerra começar, a Europa viveu o período chamado de Paz Armada. Paz armada parece um tanto quanto contraditório. Se é paz, por que é uma paz armada? Bem, paz porque a guerra ainda não havia começado. A paz armada ela acontece de 1871, momento que a Alemanha se unifica, até 1914, momento quando a guerra explode. Então, nesse período de 1871 a 1914, não havia guerra. Mas a gente já está vendo essa conjuntura existindo, as tensões aumentando, as rivalidades, a busca por colônias, o revanchismo, o nacionalismo, mas a guerra ainda não existia. As alianças estavam se formando. Mas, em contrapartida, se havia uma certa tensão, isso significa que havia possibilidade de uma guerra iminente, de uma guerra acontecer a qualquer momento. Então, por isso, armada. Durante esse período de paz, houve uma corrida armamentista. Os países começam a se armar. Corrida armamentista no sentido de corrida, uma disputa, uma competição, uma aceleração da produção de armas de ambos os lados. Ambos os lados começam a se armar, eles ampliam, eles aumentam a sua capacidade bélica. Bélica, a produção de armas, os armamentos. Então, os dois lados, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, começam a se equipar. Ou seja, alguns historiadores apontam então que a Europa vivia uma bela época, a Belle Époque. Mas essa Belle Époque era um período tranquilo, mas que estava se processando sobre um barril de pólvora. Ou seja, era um momento de euforia, de otimismo, mas havia toda uma tensão por detrás desse momento de otimismo, fazendo com que a Europa pudesse explodir em uma guerra a qualquer momento.
E para a gente entender essas tensões, é interessante a gente chamar a atenção para duas questões que estão diretamente ligadas com o início da Primeira Guerra Mundial. Uma é a questão marroquina e a outra é a questão balcânica. O que seria a questão marroquina? Quando a gente fala de questão, aqui é mais no sentido de algo a se resolver, existe um problema a ser resolvido. A questão marroquina relacionada ao país Marrocos, lá no norte da África. Olhando o mapa que você pegou. O Marrocos, ele fica lá na África, lá no norte do continente africano. E é um local estratégico quando a gente está falando de capitalismo, de industrialização, de escoamento de produção, de comércio em relação ao capitalismo. Porque o Marrocos, ele quase toca na Espanha. A gente tem o chamado Estreito de Gibraltar. Estreito é quando você tem dois continentes que quase se tocam. Então, esse estreito ligando a Europa ocidental, a Europa continental, ao continente africano. E ali no Estreito de Gibraltar, você tem uma ligação importante entre o mar Mediterrâneo, que banha boa parte da Europa ocidental, parte do Oriente Médio e do norte da África, uma ligação entre esse mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Então, por conta dessa posição estratégica no Marrocos, ele atrai o interesse da França. França que se aproxima da Inglaterra, onde há essa aliança da Entente Cordiale. Então, a França cede o Egito para a Inglaterra, Egito que foi dominado pela França, lembrando que Egito também no continente africano, em troca da Inglaterra auxiliar a França a controlar o Marrocos, que por sua vez também era cobiçado pela Alemanha. Então, pensando aqui, vamos pensar nessa equação. A Alemanha, que fazia parte da Tríplice Aliança, ela era contrária à França, que também cobiçava o Marrocos, que por sua vez era auxiliada pela Inglaterra. Aqui a gente consegue visualizar então essa questão das tensões por territórios. O neocolonialismo gerando um aumento das tensões que acaba por explodir na Primeira Guerra Mundial. E o Marrocos, pertencente ao continente africano, é um país que sofre essa nova colonização. E o neocolonialismo ele é um divisor de águas na história do continente africano. Mas isso a gente discute em outro tempo de história. E abrindo um outro parêntese. A Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial explodir, ela já havia ultrapassado a Inglaterra em termos de produção industrial em algumas áreas. Ou seja, a Inglaterra já estava começando a perder o seu posto de nação hegemônica em relação ao capitalismo. Fechando parênteses. Agora, a outra questão que eu havia falado é a questão balcânica, e essa questão é importantíssima a gente ter essa questão em mente para entender como que a guerra explode. Questão balcânica. Balcânico tem a ver com os Balcãs. Então, olhando lá no mapa. Balcãs é aquela península onde você tem países como Bósnia, Herzegovina, Bulgária, Sérvia, Albânia, aquela região ali bem próxima da Grécia. Lembrando que península balcânica, península é uma extensão de terra que avança em direção ao mar, como, por exemplo, Península Itálica, Península Ibérica, Península Arábica. Qual seria o interesse em relação à Península Balcânica, aos Balcãs? Os Balcãs, desde 1908, ele era dominado pelo Império Austro-Húngaro. E os Balcãs eram uma região onde você tinha povos de uma mesma cultura, originários de uma mesma cultura, que é a chamada cultura eslava. Então, abrindo parênteses aqui, para a gente entender o que seria essa cultura eslava que tinha vários povos. Fazendo uma comparação. Nós, brasileiros, nós falamos o português. E o português, ele vem de uma cultura latina. Então, pensando numa árvore, você tem um tronco linguístico. Então, o tronco linguístico, a base desse tronco é o latim. E desse tronco você tem várias ramificações que são as línguas que derivam do latim. Então, do latim a gente tem o português, que a gente fala aqui no Brasil e em outras regiões, como Portugal, Angola, por exemplo. Então, desse tronco linguístico do latim saíram o português, o espanhol, o francês, o italiano. Então, você tem uma cultura latina, mas com povos diferentes.
Nós, brasileiros, somos de uma cultura latina, assim como os mexicanos, como os espanhóis, como os portugueses, como os franceses, mas somos países diferentes, somos povos diferentes. A mesma coisa para a cultura eslava. Você tem uma mesma cultura, mas você tem povos diversos, desde a Albânia, a Bósnia, Herzegovina, a Sérvia e até mesmo a Rússia. Fechando parênteses. Então, o que acontecia ali em relação à questão balcânica? Os Balcãs eram dominados pelo Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro que fazia parte lá da Tríplice Aliança. Só que esses povos, eles tinham um ideal chamado pan-eslavismo. Pan, um prefixo que significa todos juntos, como por exemplo Jogos Pan-Americanos, jogos que reúnem os países da América. Então, o pan-eslavismo era um ideal que os povos eslavos se unissem e principalmente que formassem um país independente, a chamada Grande Sérvia. Ou seja, os povos eslavos, eles tinham esse ideal do pan-eslavismo que os motivava a se tornarem independentes do domínio do Império Austro-Húngaro e formarem a Grande Sérvia. Grande Sérvia que era apoiada pela Rússia, que também era uma nação eslava, mas a Rússia apoiava a Grande Sérvia porque ela também tinha um interesse naquela região dos Balcãs. A Rússia queria que a Grande Sérvia se tornasse independente do Império Austro-Húngaro porque a Rússia queria um acesso ao mar Mediterrâneo, coisa que a Rússia não tinha. Então a Rússia, que é banhada pelo Mar Negro, ela poderia passar pelos dois estreitos, o Estreito de Bósforo e Dardanelos, e chegar até o Mar Mediterrâneo. Lembrando, a gente está tratando de industrialização, então você ter acesso a mares, a oceanos é extremamente importante para o escoamento da produção, para a circulação de mercadorias e pessoas. Nessa questão balcânica, você tem os povos eslavos, que querem independência, são apoiados pela Rússia contra o domínio do Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro, que por sua vez tinha o apoio da Alemanha. E a Alemanha apoiava o Império Austro-Húngaro porque ela também tinha interesse naquela região dos Balcãs. Então, olhando no mapa, a Alemanha queria construir uma grande ferrovia, a estrada de ferro Berlim-Bagdá. Berlim, capital da Alemanha. Bagdá, no Iraque. Então, essa estrada de ferro ligaria a capital alemã até Bagdá, no Iraque. E essa estrada de ferro sairia de Berlim, passaria pela Península Balcânica até chegar à região do Oriente Médio, lá no Iraque. E qual seria o interesse da Alemanha nessa região? Era justamente ela ter acesso ao Golfo Pérsico rico em petróleo. Lembrando, a gente está falando de segunda fase da Revolução Industrial, aonde o principal combustível passa a ser o petróleo, o chamado ouro negro. Na primeira Revolução Industrial, o combustível utilizado era o carvão. Primeiro o carvão vegetal, mas conforme a industrialização ia se processando, o carvão vegetal ia desmatando as florestas europeias. Então, no segundo momento, foi utilizado o carvão mineral, aquele carvão fossilizado, carvão encontrado nas minas. E na segunda fase da Revolução Industrial, que é esse momento da Primeira Guerra Mundial, o combustível utilizado é o petróleo. Então, o interesse da Alemanha era construir essa grande ferrovia Berlim-Bagdá com interesse no petróleo do Golfo Pérsico. Mas observem, a gente ainda nem começou a tratar da guerra propriamente dita. Mas a gente vai ficando por aqui, mas ouça o áudio do Tempo de História sobre a Primeira Guerra Mundial. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História e siga a gente na nossa página no Facebook, na conta do Twitter e na conta do Instagram. Até a próxima!